A eleição municipal acontece no dia 6 de outubro e especialistas já apontam que a disputa aqui em São Paulo será acirrada. Entenda por quê na reportagem de Daniel Lian. A corrida eleitoral em São Paulo começa a ficar aquecida. 6 nomes já despontam como possíveis candidatos à prefeitura da capital paulista. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, vai tentar a reeleição. A disputa ainda tem como postulantes o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, do PSB, Kim Kataguiri, do União Brasil, Maria Helena, do Novo e Ricardo Salles, do PL. Enquanto Nunes e Boulos já têm suas pré-candidaturas encaminhadas, os outros tentam viabilizar seus nomes, mas ainda precisam passar por obstáculos ou em seus partidos ou na costura de alianças. Pela primeira vez na história da legenda, o PT não terá candidato próprio. Porém, indicará o nome de Marta Suplicy, que volta à sigla para engrossar a chapa de Guilherme Boulos como vice. Já Ricardo Nunes corre para selar acordos com os principais partidos do centro e da direita para sua reeleição, como o PSD, PP e Republicanos. O cientista político Vitor Oliveira indica que o pleito está bastante acirrado. O prefeito Ricardo Nunes, ele já parte de uma base importante, que é essa base antipetista, mas ela não é suficiente, né? O histórico da cidade demonstra que a gente tem esses fluxos e na eleição presidencial, né, na cidade de São Paulo, o PT foi muito competitivo. O PT, na verdade, foi vitorioso na cidade de São Paulo na disputa Lula contra Bolsonaro. Então, tem muito trabalho a ser feito. O Ricardo Nunes não vai poder ficar refém, de uma certa forma, dessa base que possui, da mesma maneira como o Boulos, que é o candidato para o qual as forças de esquerda mais relevantes estão convergindo, também não vai poder ficar refém. Os tucanos, que já tiveram forte presença no comando paulistano, pretendem voltar a ganhar espaço. Comandar a cidade com o 3º maior orçamento do país, atrás apenas da União e do governo de São Paulo, é o sonho de muitos políticos. A disputada cadeira no Palácio do Anhangabaú garante visibilidade nacional e pode ser um trampolim para voos mais altos. A cidade de São Paulo, por ser o 3º maior orçamento do país, né, só perde para o estado de São Paulo e para o orçamento da União, uma certa nacionalização da disputa. Então a gente vê os grupos políticos nacionais, sejam mais à direita ou mais à esquerda, se articulando para fazer o prefeito da cidade de São Paulo, muitas vezes menos por ligar para o destino da cidade do que para utilizar a cidade como trampolim para uma eventual disputa nacional. O cenário atual mostra que Boulos e Nunes devem ter uma disputa fervorosa pelos votos dos eleitores na corrida pela prefeitura paulistana. Segundo pesquisas recentes, o pré-candidato do PSOL lidera as intenções de voto, mas tecnicamente está empatado com o atual prefeito. A deputada Tabata Amaral aparece na 3ª posição. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não abre mão e ainda insiste em se candidatar, nem que para isso tenha que deixar seu partido, o PL. Nos bastidores já haveria até um flerte com o PRD. A polarização nacional deve voltar à tona, assim como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou diretamente da escolha do nome de Marta Suplicy para compor a principal chapa da esquerda. A indicação do vice de Ricardo Nunes também pode ter o dedo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a fim de agradar o eleitorado mais conservador. Então a gente vai ter uma disputa que muito provavelmente irá para o 2º turno, né? A gente teve a eleição em 1º turno de João Dória, na época venceu o então prefeito Fernando Haddad, mas isso é incomum, né? O normal é a disputa ir para o 2º turno, porque a gente tem não apenas essa polarização, mas também muitos candidatos competitivos. A batalha já teve o pontapé inicial quando Marta Suplicy abandonou a gestão do MDBista, onde ocupava o cargo de secretária de Relações Internacionais, para se filiar novamente ao PT e disputar no quadro contra o próprio prefeito Ricardo Nunes.
O primeiro turno das eleições municipais para a Prefeitura de São Paulo em 2024 será realizado em 6 de outubro. Se houver segundo turno, a data também já está marcada para 27 de outubro. Piperno, Dantas, a nacionalização da disputa eleitoral aqui na capital sempre é destacada pelos analistas e agora na reportagem não foi diferente. A gente tem de um lado um Boulos que já tem um apoio declarado do PT de Lula, mas por outro lado temos um Ricardo Nunes que não tem um apoio declarado ainda de Bolsonaro. Talvez de parte do PL, pelo Valdemar da Costa Neto, mas não efetivamente por Bolsonaro. Na sua opinião, na opinião de ambos, para falar a verdade, para onde caminha o cenário eleitoral aqui da capital paulista? Lívia, o Ricardo Nunes, ele pode fazer tranquilamente a campanha dele sem esse apoio declarado do ex-presidente Bolsonaro, especialmente no primeiro turno. A não ser que, claro, surja um outro candidato aí da direita, né? E aí da direita mais radical, inclusive. O cenário é o mais tranquilo do mundo para ele. Por quê? Porque ele já pontua bem em pesquisas. Ele tem algumas balas de prata, como a história da gratuidade do ônibus aos domingos, e que uma medida que, inegavelmente, tem um impacto muito grande, especialmente entre aquele eleitor que economicamente está mais próximo aí da base da pirâmide. E caso ele avance para o segundo turno, esse eleitor contra Boulos tende a apoiá-lo até de forma inicial. Então ele não tem que se preocupar muito com essa história do Bolsonaro apoiar ou não, até porque a gente já viu aqui em São Paulo mais recentemente pesquisas apontando que o apoio do ex-presidente Bolsonaro na eleição paulistana impacta relativamente pouco, é muito menor, por exemplo, do que o impacto de um apoio do Lula, que, aliás, venceu na capital a eleição de 2022. Então, em relação a isso, o prefeito Ricardo Nunes está muito tranquilo. Ô, Piperno, é bom lembrar que a ideia, né, da gratuidade aí foi bem promovida pelo Gilmar Tato, do PT, com quem, inclusive, o Ricardo Nunes parece ter um bom diálogo. O Ricardo Nunes, como um político de centro, ele fala bem com todo o espectro partidário, né, de São Paulo e vem costurando um grande arco de alianças. Esse apoio do Bolsonaro, ele é inevitável porque se trata de uma polarização que ela é também inevitável em virtude da candidatura do Guilherme Boulos. O Boulos vai vencer no primeiro turno e o Ricardo deve virar no segundo turno, porque no segundo turno essas candidaturas acessórias, né, como o da Tabata, como o do Salles, se ela realmente se consolidar, você sabe como é que funciona a campanha política. Segundo turno, você tem esses nomes aderindo ao candidato do espectro político mais próximo. Então, o Nunes pode ter a garantia, né, do apoio do Bolsonaro declarado no segundo turno, que é o que efetivamente importa.